presbítero André vai estar trazendo a palavra dessa noite. Ainda de pé que ele vai certamente ler o texto. Quero cumprimentar os irmãos com a gloriosa graça e a poderosa paz que apenas o nosso Deus tem para dar, amém? Amém. Tem paz para dar porque Ele não é apenas um doador, um ofertante de paz, mas Ele mesmo é o outorgante, o Criador, o Rei, o Monarca, o Príncipe da paz. Que essa paz inconfundível, essa paz incomparável, essa paz imensurável, essa paz que excede todo entendimento, repousa no coração de cada um de vocês, amém? Amém. Também a graça do nosso Deus rico e imenso, cheio de graça, que nos tirou de uma vida sem graça, uma vida de desgraça e de graça, nos colocou debaixo da sua maravilhosa graça, dá até para fazer uma graça. Tamanha graça que Ele tem nos ofertado, por essa graça estamos vivendo e somos por ela sustentados. Se você recebe essa saudação, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Abra a tua Bíblia, abra o teu coração, abra o teu entendimento. Eu queria que você acompanhasse comigo, o Rony vai pôr no telão. Eu pus no telão apenas os versículos que nós vamos ler. Você está com a Bíblia aberta, você pode deixar ela aberta no Evangelho segundo escreveu o João, o discípulo a quem Jesus amava, não porque ele amasse mais a Jesus, não porque Jesus amasse mais a ele, mas porque ele era apegado a Jesus, era aquele camarada que todo mundo chamava de babão, todo mundo chamava de pegajoso, mas se eu tivesse a oportunidade de fazer igualzinho, amém? Vamos abrir, se você quer acompanhar comigo no telão, eu escrevi ali algumas coisas, alguns versículos estão ali, e eu vou ler 20 e 19. Vamos ler a palavra de Deus, amém? E o título diz assim, eu coloquei esse título, diz assim: Jesus voltou no próximo domingo. Depois eu vou te explicar por quê. João capítulo 20, versículo 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo, repita comigo, com medo, dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Diga mais uma vez, diga assim comigo: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e os lados. Diga comigo: mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Diga comigo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Você pode se assentar? Você se lembra que foi lido esse texto, ou há uma história parecida com essa domingo passado, não? O que foi que comemorou-se domingo passado? A Páscoa. E sempre se fala esse texto, você pode até abrir em outro evangelho, mas vai falar a mesma coisa, a ressurreição de Jesus, que Jesus reapareceu. E por que eu pus assim, Jesus voltou no domingo passado, no próximo domingo? Porque a gente leu até o 24, vamos continuar, mesmo você sentado, vamos ler o 25. Disseram-lhe então os outros discípulos, disseram a quem? O último versículo que nós lemos, fala exatamente, olha o 24, olha, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor, disseram a Tomé, ok? E ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser as mãos no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, então, até não por coincidência, mas domingo passado foi quando nós comemoramos a Páscoa, e um domingo depois, eles estavam reunidos novamente, e disse, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com ele. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhe: paz seja convosco. 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: porque me viste e crestes, bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Queridos, essa história muito conhecida da gente, nós conhecemos por demais essa história, e nós sabemos, quando se fala de Tomé, quando se fala da aparição de Jesus, primeiro ele apareceu aos 10,
porque Judas já era morto e Tomé faltou o culto do domingo. Então no outro domingo apareceu Tomé, Jesus reaparece, agora os 11 estavam lá e se deu o relato que nós acabamos de ler. O ser humano, o homem, como propriamente dito, cada um de nós, na sua peculiaridade, cada um tem as suas características, sua personalidade, o seu caráter. Mas o ser humano, ele vem desenvolvendo ao longo dos anos, depois de muitos anos, depois que o homem caiu, depois que Adão e Eva pecaram, depois que eles saíram da presença de Deus, o homem desenvolveu alguns maus hábitos, algumas coisas que foram prejudicando o homem ao longo dos anos. E eu queria nessa noite não apenas falar de coisas más, mas para falar sobre o texto, eu quis falar sobre isso. Então, a primeira coisa que o homem desenvolveu ao longo dos anos foi uma coisa chamada superficialidade. Meus alunos do ETAD estão acostumados a ouvir isso. Eu falar que o nosso grande problema é ser superficial. Nós somos superficiais, super superficiais. Nós não olhamos os detalhes. Nós somos terrivelmente desatentos para isso. Alguém já viu uma série na TV americana chamada Monk? Adrian Monk é um detetive. Alguém já viu essa série? Alguém já vê isso? E essa série da TV americana é de um detetive que ele tem problemas, ele é meio cri-cri, ele tem problemas esquizofrênico, e ele não pode ser policial, não pode carregar uma arma, mas é um detetive. E todo mundo chega, a polícia chega lá, está lá um homicídio, morreu alguém, e o povo está querendo descobrir o que aconteceu, e de repente chega Monk e diz assim, ó, a mulher chegou, contam para ele o caso, a mulher chegou, estava na aula de violão, cello, e chegou e o marido dela estava morto. Ele olha para ela e diz assim, ela estava na aula de violoncelo, assim, não, com essa roupa vestida como ela está, ela não pode tocar violoncelo. Então era uma mentira, mas ninguém tinha se apegado ao detalhe que pela roupa que a mulher estava vestida, não seria possível tocar violoncelo. Então prendem a mulher por um detalhe que ninguém tinha percebido. Outro caso eu vi que uma mulher desapareceu, simplesmente desapareceu, e estava escrito uma carta dizendo, eu saí, viajei para tal lugar e tal, e depois eu volto, até logo. E ele tinha lanchado nessa lanchonete alguns dias antes, e ela tinha escrito a conta, e ele presta tão atenção nos detalhes que ele viu que ela era canhota. E ele leu a carta que ela deixou e disse, não, isso aqui foi escrito por uma pessoa destra, não foi por um canhota, não foi ela que escreveu isso não. E acaba resolvendo um caso por causa de detalhes. Com a Bíblia, com a palavra de Deus, é do mesmo jeito. Se você passar por cima e for andando e for querendo como um louco, porque nós somos assim, nós gostamos de, por exemplo, televisão. Fala pra mim, se tiver um livro falando sobre a história de alguém e tiver essa mesma história em videocassete ou em DVD, você vai ver o DVD ou você vai ler o livro? Ler o DVD. A pessoa vai ler o DVD. Por quê? Porque é de animação, é rápida a coisa e a tua mente está lá, você não precisa estar concentrado, parado e olhando os detalhes. Verdade ou não? Esses somos nós, muito superficiais. Eu costumo até dizer que, eu já dei esse exemplo para os meus alunos, de novo, vou falar de novo. Eu estava um dia lá em João Pessoa, no pavilhão do chá, e um rapaz, amigo meu, estava assim olhando para baixo, do viaduto Damásio Franco, olhando assim para baixo, olhando, vinha um ônibus, olhava, e eu cheguei para ele e fiz assim, oi Alexandre, ele, oi, tudo bom, como vai? Beleza, tudo muito bem, tudo muito jóia, bom com força. E eu disse, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou meio triste aqui, estou pensando em me jogar aqui de cima. Eu disse, peraí. Você acabou de me dizer que estava tudo muito bem, tudo muito legal, tudo muito jóia, e de repente você já quer... O ser humano é muito superficial ao quadrado. E essa superficialidade nos mata. Por quê? Porque nós passamos por coisas que não podemos passar, ficamos desapercebidos com detalhes que fazem completamente a diferença. A palavra de Deus, ela é rica de detalhes. Eu ouvi uma vez um homem pregando, ele passou 40 minutos pregando sobre uma vírgula. Você acredita ou não? O choro pode durar uma noite, aí tem uma vírgula, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele disse, eu queria pregar hoje à noite sobre essa vírgula. E ele pregou a noite inteira sobre essa vírgula. Na palavra de Deus, os detalhes fazem a diferença. Amém? Amém.
Vejam só, eu propositadamente eu pus em negrito algumas